importante hoje para nós, segundo o 22º domingo do tempo comum, fala-nos do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele era também jovem, não é? Adolescente como vocês, e quando Deus chamou Jeremias para ele ir lá numa grande cidade em Jerusalém, sabe o que ele falou para Deus? Não, Senhor, eu sou uma criança, não posso ir lá falar para aquelas pessoas, não. Ele ficou com medo, acredita? Ele ficou com medo, porque lá tinha os grandes doutores da lei, tinha um rei que fazia tudo errado, causava injustiça, agia com injustiça, né? Cobrava impostos altos às famílias, aos pobres. E então ele falou: vou enfrentar o rei, vou enfrentar essa gente grande. Ele ficou com muito medo. E assim o próprio Deus disse assim: você vai, porque aonde eu te mandar você irá, para plantar e arrancar, para construir e destruir, né? Ele foi a boca de Deus, o arauto de Deus na mão ali de Deus, guiando ele, conduzindo ele. E ele falou: já que eu estou sendo preparado por Javé, eu vou. Ele foi para essa grande cidade, onde lá também havia idolatria, piromancia, né? O rei estava usurpando da comunidade de baixa renda, os pobres, os oprimidos. Eles estavam fazendo tanta coisa errada, né? Os sacerdotes. Então todo mundo estava ali, né? Levando, né, para casa os benefícios, as benesses de Deus. No templo se fazia a oração, a oferta, agradava a Deus quando ofertava o carneiro, né, o cordeiro, e assim a melhor parte ficava para aquelas pessoas que trabalhavam no templo, o sacerdote e aqueles ajudantes. E os pobres, outros ficavam com os ossinhos, com uma pelanquinha, uma coisa triste. Aí Jeremias falou: o senhor está errado. Falou com o rei, falou com o sacerdote, falou com as pessoas que cobravam imposto, enfim. Vocês têm que voltar para o caminho de Deus. E aí, né, ele fala com segurança, porque o próprio Deus conseguiu seduzir Jeremias. Ele ia passar muito sofrimento, muita tristeza, muita perseguição, muita dor, mas ele não desanimou. Essa é a resposta eficaz para nós. Mesmo as dificuldades que nós vamos passar, mesmo o sofrimento, as perseguições, mas nós devemos estar firmes e seguros, porque a vitória vem de Cristo Jesus. Ele nos dá essa vitória. Então não achamos que nós estamos sofrendo, que nós não vamos mudar a realidade do mundo, né? Mas Jeremias foi com coragem e conseguiu dobrar. Todos os poderosos que estavam lá nos tronos caíram pela sua pregação, pela sua retidão, pela sua oração e com a certeza dessa vitória. Isso nos fala aqui que nós devemos ser intrépidos também e corajosos como Jeremias. E em Romanos vai me falar dessa grande misericórdia de Deus. Eu vos exorto, irmãos, a vos oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Não conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Somos protagonistas desse tempo, devemos nos transformar, não absorvendo as coisas ruins e erradas que o mundo nos oferece, mas sermos também anunciadores como Jeremias, arauto do nosso batismo, da nossa fé, plantando e destruindo, né? Não é que a gente vai plantar e vai destruir a planta, não. Ao contrário, você vai plantar o amor, vai plantar o perdão, vai plantar no coração também daquelas pessoas a vontade de transformar-se em homens e mulheres novos e novos. Vai arrancar o pecado
vai destruir o mal, não aparentemente, mas na sua raiz, vai destruir a fome. Mas como eu vou destruir a fome? Sou tão pequenininho, né? Mas a fome é grande. Mas quando você coloca um quilinho seu, um quilinho dela, um quilinho dela, um quilinho de todo mundo aqui, são 100 e poucas pessoas, mas lá na palavra 600, começa a criar. Todo mundo vai seguir o seu exemplo, o mundo todo, o rio todo, o bairro todo. Então, amenizar a fome lá da nossa família haitiana, que é uma parcela da nossa família cristã, não é? Estão lá as criancinhas comendo biscoito de barro, né? E nós temos que nos solidarizarmos também com aquela família. Isso é arrancar a fome de lá e plantar a saúde, o respeito, a fraternidade. É isso que Jeremias fazia. Condenar aquelas pessoas que estão lá agindo mal, não provendo as necessidades daquelas pessoas, não sendo ali a voz de Deus. Por isso ele clamava lá para aquelas autoridades. Então nós também devemos, aqui, a exemplo de Jeremias também, plantar essa solidariedade lá também, fazer renascer no coração daquelas pessoas que estão sofrendo, passando fome. Uma coisa muito importante, a esperança. Tem algumas pessoas de verde aqui, eu estou vendo que é a esperança. Você pinta sua casa de verde água, já vi várias casas na rua, vocês também. É a esperança. Acreditamos, o cristão é aquele que acredita e renova a sua fé na esperança, né? Que é até a música. E a esperança. Tem uma coisa da esperança, uma música que fala cristão da esperança. Cristão é aquele que vive a sua fé na esperança. E assim Jeremias acreditou nessa esperança divina de trazer uma transformação, uma mudança no coração daquelas pessoas. E essa esperança, essa alegria no rostinho daquelas crianças haitianas nós devemos trazer de volta, né? Abatendo a fome, a miséria, a divisão, a guerra, que a fome vem da guerra muitas vezes, né? Dessa guerra que está matando muitas pessoas lá, estão matando muitas pessoas lá no Haiti. Por isso o Evangelho fala, Deus não permita tal coisa, né? Deus não permita tal coisa, essa guerra, essa fome. Pedro aqui, no contexto aqui, bíblico diz para Jesus, para não permitir que todo mal aconteça com ele, o sofrimento, a dor. Mas é no sofrimento, é na guerra que vem a vitória. É no sofrimento que Jesus nos dá a redenção, nos dá a libertação. É no sofrimento que reconhecemos que somos pequenos, que somos fracos. É no sofrimento que nos reconhecemos também fortes, porque no sofrimento Deus nos dá a vitória, né? Nós reconhecemos fraco humanamente, mas vitoriosos de Jesus, que a força vem dele. Isso nos diz aqui no Evangelho. Sai para longe de mim, Satanás. Ele não estava falando que ele estava possuído, mas porque ele não compreendia a grandeza desse sofrimento que leva à redenção, à libertação. Ele não compreendia a grandeza desse amor. Você já viu uma mãe, quando ela faz aquela comida, ela primeiro vai se fartar, quando ela não quiser mais, ela vai dar para o seu filho? Eu acho que muitas vezes aqui vão dizer que não. Ela primeiro vai alimentar o seu filho. Muitas vezes ela vai para a cama sem comida. Só toma um golinho de café, mas ela quer ver sua filha, seu neto alimentado. É ou não é? Ela vai falar, agora você come o que sobrou para você. Que é isso? Jamais ela vai fazer isso. Jamais. Ela primeiro vai saciar a fome daquela criança. Ela está começando a vida, né? Nós já estamos macacos velhos, nós estamos velhos, cascudos, né? Vou comer, me fartar, chega agora. E aí o bebezinho de 3 anos, 4 anos vai ficar lá olhando, com o olhinho apertado, com a lágrima nos olhos. Isso não é ser mãe, isso é o seu carrasco. Isso aqui, né? Jesus fala desse sofrimento
também para nós, mas nos causa uma grande alegria, que Ele vai trazer uma grande paz. Eles estão sofrendo, nós devemos ser também protagonistas dessa paz, o alívio dessa fome, dessas crianças que estão sofrendo. Corta o meu coração quando a gente bota a comida no prato, faz assim no refri, não quero mais não quero. Então você bota no prato aquilo que você vai comer, você vai se alimentar. Se lembra daquelas famílias que não têm o que comer, estão lá, quando dá um mordidinha assim na fruta, assim, um negocinho vai lá fora. Olha assim, uma cara, passa uma cara feia. Não admito, acho que nós, né, que somos criados desde pequeno assim, nossa mãe, né? Minha mãe era assim, rigorosa, né? Não deixava não deixava não, você vai comer aquilo que você quer, depois, né, ela quer aquela coisa, joga comida fora, joga arroz, eu fico olhando assim, tanta gente passando fome, tanta criança passando fome, passando necessidade. Isso é que Ele diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie a essas vantagens, essas coisas que o mundo nos oferece. Infelizmente nós temos que estar no mundo, mas não podemos deixar-nos contaminar com as coisas que o mundo oferece e ficar, né, e achar que está tudo bem. Não, somos arautos também nesse tempo, evangelizamos também nesse tempo com a missão. E quem rege essa grande missão, né, nós temos uma grande padroeira da missão, Santa Teresinha, é o Espírito Santo, né? Protagonista de toda essa missão. Então devemos também renunciar ao bem-estar, renunciar ao pecado, ao orgulho, renunciar, né, tudo aquilo que vai contra esse projeto de Deus, dizer sim a Deus e abraçar plenamente esse projeto. É tão simples, tão puro. Devemos abraçar esse projeto como abraçamos uma criança, na humildade, no serviço, na partilha, no amor. Quantas famílias precisam ser resgatadas nesse amor? Quantas famílias? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Vivamos, amados irmãos e irmãs, a partir desse Evangelho, essa dimensão também, principalmente nessas quase 3 semanas que nós temos, só um pouquinho, né, para ajudar aquelas famílias haitianas. É uma parcela da nossa família cristã, católica, que sofre, e principalmente as crianças. Por isso, vamos também cooperar com esse gesto concreto, vamos também participar, dizendo não a esse pecado do orgulho, da miséria, e renunciar mesmo, para que a gente possa viver a plenitude dessa fraternidade, dessa irmandade, dessa igreja, que é uma parcela pequena conta aqui, né, em Parada de Lucas, a paróquia São José. São José nos dá um grande exemplo de fidelidade, de amor, de partilha a esse projeto. Que nós também façamos adesão a esse projeto, que é um projeto de todos nós, né? Viver a dimensão da fé batismal, uma experiência plena e cheia da radicalidade do abandono total, a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Assim seja.